né, nesse último ano. A gente vai ver esses reflexos agora em 2026. Em 2026 também, Bus, tem para o presidente Lula uma expectativa a partir do Congresso, que é da sabatina do Jorge Messias, né? A gente às vezes esquece, porque são tantos temas, mas esse é dos temas mais importantes aí para o presidente Lula, que está aí esperando para ver o que vai acontecer lá no Senado. Precisa passar pela CCJ, depois aprovado, passa pelo plenário. Ele precisa ter uma votação simples, né, de maioria simples, mas de simples não tem nada, né, como a gente acompanhou no finalzinho do ano. Jorge Messias foi indicado do presidente Lula, a vaga para o STF, aberta com a aposentadoria do ministro Barroso. Está aberta ainda, inclusive lá no final do ano que tiveram as finalizações ali dos julgamentos da trama golpista, que foi na primeira turma, que ficou desfalcada, né? Porque também teve a movimentação ali do Fux, que fazia parte da primeira turma, era inclusive a grande divergência da primeira turma. Ele deixou a primeira turma, foi para a segunda turma, e a primeira turma ficou com 4 ministros. Jorge Messias ou qualquer ministro aprovado num futuro, talvez próximo, que vai ocupar essa vaga aberta também na primeira turma, né? Exatamente. Tem essa possibilidade de votação no primeiro semestre, mas ainda muito ameaçada também, né? A gente precisa relembrar que Davi Alcolumbre e Lula terminaram um ano muito mal, né? Davi Alcolumbre viajou para o Amapá para passar ali o final de ano e agora janeiro também. Ele que é um político muito territorialista, se a gente pode dizer assim, né? Muito envolvido com questões regionais do seu reduto, que é o Amapá. Não voltou a Brasília ainda, não tem perspectiva de voltar nas próximas semanas, uma vez que estamos de fato em recesso. Então não houve um encontro com o presidente Lula. E a gente precisa relembrar que a rusga entre os dois é justamente pela indicação de Jorge Messias, né? A Davi Alcolumbre queria a indicação de Rodrigo Pacheco, isso não aconteceu, e ficou chateado, e desde então não houve uma conversa de fato ali pessoal com o presidente Lula, de ir ao Palácio da Alvorada ou de Lula ir ao encontro de Davi Alcolumbre. Isso não aconteceu. É uma previsão do Planalto que se estende aí desde dezembro, uma tentativa de encontro. Importante reforçar o que a gente tem dito aqui, né? Que ainda, essa mensagem de indicação ainda não chegou ao Senado, precisa chegar. Então, e Lula quer fazer essa entrega pessoalmente a Davi Alcolumbre. Então é esperar fevereiro. O governo queria muito que iniciasse o ano já com essa sabatina, com essa possível votação, mas me parece um cenário ainda improvável, né? Não impossível, mas improvável, uma vez que ainda essa rusga não foi resolvida e não me parece ser tão rápida que vai ser resolvida. Óbvio que uma conversa, às vezes, soluciona, a gente sabe como funciona a política, mas neste momento ainda é muito improvável, o cenário pró-Messias ainda é muito turvo, né? É possível que essa indicação de fato venha a acontecer, seja votada, mas ainda precisa de uma construção política que ainda está muito, muito inicial. Ainda vai precisar avançar bastante e a gente vai precisar observar, porque se não aprovar ali até abril, possivelmente vai ficar para depois das eleições. Exatamente, abril é esse grande mês, né, em relação a tudo que precisa acontecer antes das eleições.